sou psicóloga, trabalho no Núcleo de Saúde do TRT6 e venho aqui hoje falar de uma técnica que pode lhe ajudar muito a administrar o seu estresse interno. Essa técnica foi criada por um norte-americano chamado Robert Dilts, que é um trainer internacional, e ele percebeu que existem três aspectos, três formas, três pontos de vista da gente observar o mundo externo. E essas posições, ele chamou posições perceptivas, e essas posições mudam muito a forma como a gente enxerga e se associa com as coisas do mundo. Tem pessoas que, pelos estresses externos, pelos elementos estressores, têm uma tendência a se associar e sofrer muito. E quando você começa a trabalhar com essa técnica que se chama mudança de posições perceptivas, você começa a enxergar o mundo e até os elementos estressores de outra forma. Você amplia as possibilidades. Então, a primeira posição perceptiva que o Dilts chamou é justamente aqui do nosso corpo, do nosso centro, das nossas vísceras, do nosso mapa mental, dos nossos sentimentos, de onde você enxerga o mundo. É a posição associada a seus sentimentos. E essas posições perceptivas têm a ver também com a nossa história de vida, a nossa infância. A gente, por amor a nossos pais, a gente tem uma tendência a se identificar com o tipo de posição perceptiva que eles atuam naturalmente, inconscientemente na vida. A segunda posição perceptiva é justamente quando você passa a se colocar no lugar do outro. É aquela famosa empatia. Quando você sai da sua primeira posição perceptiva e começa a se colocar no lugar do outro. Pelo que ele expressa, pela fisiologia e pelo que ele expressa também através de palavras, o verbal e o não verbal, você começa a se associar e se colocar no lugar do outro. A segunda posição facilita a nossa conexão com o mundo. E, finalmente, a terceira posição perceptiva é a posição que é chamada de metaposição ou posição de diretor, diretora, onde você não está associado emocionalmente. É uma posição em que você fica com olhar de espectador sem se associar emocionalmente. E aí eu perguntaria a vocês, qual a posição que normalmente você fica? E a gente tem uma tendência a congelar, nem tem consciência, a congelar numa delas. Você é uma pessoa que vive mais associada às emoções? Ficar associada às emoções positivas é altamente positivo. Só que muitas vezes a pessoa fica muito associada às coisas negativas do mundo. Ou você tem uma tendência a ficar em segunda posição, se colocando no lugar do outro, que é importante também na hora certa. E a terceira posição? Você tem uma tendência a ficar de fora, dissociada, você separar o que é seu e o que é do outro. E essa terceira posição dissociada é uma posição ótima para você treinar, lidar com as dificuldades do mundo, a dificuldade da vida, as dificuldades dos outros. E aí, quando você toma consciência, existe toda uma técnica para você se trabalhar e circular nessas três posições, sempre lembrando de voltar para a primeira. Vai te dar uma possibilidade de você lidar com as coisas da vida de uma forma mais vendo de fora também. Pense numa situação difícil da sua vida e observe em que posição você fica, mais em primeira, em segunda ou terceira. E depois experimenta como se você fosse um observador externo que estivesse vendo uma foto e se vendo lá. Observe que sensação lhe dá alterar essas posições perceptivas. E no próximo vídeo a gente vai ensinar uma técnica que é como você lidar com crítica e assumindo essa terceira posição perceptiva e ainda lucrar com isso. Em geral a gente não gosta de crítica, a gente não gosta de feedback, mas se a gente souber aproveitar, a gente pode enriquecer, fortalecer nossas dificuldades, nossos pontos fracos. E é isso esse vídeo. Obrigada pela participação, espero que vocês aproveitem. Um beijo, meus queridos.